Olá, pessoal. Aqui é Paulo de Carvalho, da PHP Investimentos. Então, vamos dar sequência ao estudo sobre análise gráfica, né? E a gente está falando especificamente sobre a formação, né, e os tipos de dojis, de candles. Bom, então vamos dar sequência aqui. O último que a gente tinha visto era o arame de fundo. Vamos ver, então, o próximo. Bom, então aqui a gente tem a formação do Bullish Abandoned Baby. Ou bebê abandonado de alta. Essa formação, ele vem num primeiro dia, que seria aqui um dia longo, né, ou de uma sequência, né, de baixa, né, de candles de baixa, então, onde você tem a tendência de baixa. E no primeiro dia, então você tem este candle cheio, né, um candle long. No segundo dia, ele forma o doji. Não lembro se eu falei, o doji. Na frente a gente vai falar especificamente sobre o doji, mas a tradução de doji para o português seria estrela, mas ele mantém o nome original em japonês, não foi traduzido. E por que japonês? Porque acho que eu falei no primeiro vídeo que os candles, eles tiveram origem no Japão, onde era comercializado o preço do arroz, e cada venda que era feita, os comerciantes de arroz marcavam o preço máximo e o mínimo do dia, né? E então surgiu então os candles, que foi trazido mais tarde, né, para o mercado financeiro. Bom, então o dojice, se a gente traduzir para o português, denomina-se estrela. Bom, então neste movimento, o que acontece? Neste movimento, o segundo dia, que seria então em relação a este, seria então o aparecimento do doji. Esse doji, ele terá o preço de abertura e o preço de fechamento, ou seja, open close, no mesmo patamar, ou seja, o mesmo valor, tanto o preço de abertura quanto o preço de fechamento. E esse bebê abandonado, que é formado por esse doji, ele tem que estar em gap, então, em relação ao candle anterior, e também tem que estar em gap em relação ao candle posterior, do terceiro dia. E o candle do terceiro dia, preferencialmente, tem que ser um candle vazado. Por quê? Porque se a gente está saindo de uma tendência de baixa para iniciar ou reverter a tendência de baixa, ou seja, ir para uma tendência de alta, a gente tem que ter um candle de alta, onde o preço de abertura está aqui, o preço de fechamento aqui. E ter, então, esse gap, né, para fortalecer o sinal, o gap em relação ao doji. Ou seja, então, nesse espaço onde está pontilhada essas linhas e esta, significa o que esse gap? Que nesse dia
não houve negociação nesta faixa de preço. O preço já abriu diretamente aqui em cima já. Então, ele deixou todo esse espaço aqui. Se a gente desconsiderar a mínima aqui, teve todo esse espaço em relação ao doji. E é um sinal de reversão quando forma esse padrão bastante forte, ok? Então, esse próximo padrão aqui é o hangman enforcado, ou seja, homem enforcado. Como que ele é formado? Ele vem de uma tendência também de alta, e quando forma o enforcado, ele sinaliza, então, uma reversão da tendência, ou seja, inicia uma tendência de baixa ou uma forte correção no preço. Bom, a tendência, então, como que ele é formado? A característica, ele tem um corpo pequeno, preferencialmente um corpo preenchido, ou seja, um candle de baixa, né? Mas ele também pode ser um candle vazado, mas preferencialmente que seja um candle cheio. E uma longa sombra inferior, ou seja, a mínima tem que estar distante do preço de fechamento, no caso do corpo cheio. E essa distância aqui tem que ter, no mínimo, 2 vezes o tamanho do corpo representado nessa sombra, no mínimo. Ok? E também então, uma sinalização de que o mercado pode reverter a tendência. Esta outra formação é o bearish engulf, ou engolfo de baixa. Ele vem também depois de uma alta bastante significativa, ou seja, uma alta prolongada. Ele tem um corpo pequeno, pode ser vazado ou cheio. E o segundo candle, ele tem que ter um corpo grande e cheio. Grande, quão grande? De maneiras que a amplitude entre o preço de abertura e o preço de fechamento, que está aqui embaixo, por se tratar de um candle cheio, tem que encobrir todo o corpo e a mínima e a máxima do candle que está formando o padrão, né? Então vejam que aqui o tamanho do corpo do segundo dia aqui encobre totalmente ou engolfa totalmente, né, este candle que deu o sinal aqui de reversão de mercado. Ok? E se a gente, digamos, quiser confirmar se realmente ele reverte, no terceiro dia, após a formação aqui do padrão, né, esse candle aqui tem que fechar abaixo do conjunto desses dois, ok? Então vamos lá, vamos para o próximo. Aqui a gente tem o Bearish Abandoned Baby, que traduzindo seria bebê abandonado de topo. Ele aparece também na tendência prolongada de alta, né? E já dando um sinal de reversão. E este padrão é formado por 3 candles. Pelo candle que formou o padrão, né, o bebê aqui, pelo candle anterior e pelo candle posterior. E o que ele tem que ter? Tanto o candle anterior como o posterior, ele tem que estar em gap em relação ao bebê, né? Então, ele tem que estar em gap em relação à mínima do bebê. Então, a gente tem o bebê aqui, o bebê abandonado, né?
E o que que a gente tem? A mínima do BB está aqui. Então, a gente tem um gap em relação à mínima do BB, tanto no candle anterior, quanto no candle posterior. Então, a gente tem também este espaço aqui, onde não houve negociação nesta faixa de preço. Ok? Aqui a gente tem um outro padrão, o Marabuzu. Ele não foi traduzido do japonês. Ele permaneceu, então, esse nome, mas se fosse traduzir para português, seria careca. E o que que a gente tem de característica? A formação aqui é individual, né? Eu só estou mostrando os 4 candles aqui, para mostrar que ele pode ter mínima e máxima aparecendo, mas se tiver mínima e máxima, ou seja, sombras superior e inferior, eles têm que ser bem discreta ou quase imperceptível para ser um marabuzu, né? Então aqui a gente tem o preço que se formou aqui, o preço de abertura, o preço de fechamento, a mínima e a máxima nesse período, nesse dia. Aqui a gente tem, então, o preço de abertura, o preço de fechamento, e não tem máxima e não tem mínima. Então, onde ele abriu, ele se manteve naquele preço de abertura, ele não oscilou fora daquela faixa, e o preço de fechamento, onde ele chegou e fechou, ele parou ali, ele não teve mínima e depois recuperou. Bom, aqui a gente tem, né, o candle vazado, um candle de alta, né? Também a gente tem a mínima, a máxima, e as sombras superior e inferior, que significa a máxima e a mínima do dia. E aqui a gente tem o candle sem máxima e sem mínima, ou seja, o preço de abertura e o preço de fechamento ficaram aonde ele iniciou e encerrou, ok? Agora aqui a última série dos candles que eu considero mais importante. Então aqui está o doji, ou os dojis. Por quê? Porque o doji tem vários tipos, mais especificamente 5 tipos. Mas nos cinco tipos tem uma característica que não se altera, ou seja, o preço de abertura e o preço de fechamento são iguais em todos eles. Então aqui a gente tem, digamos, um doji clássico, onde você tem preço de fechamento e preço de abertura no mesmo patamar, a máxima e a mínima do período. Aqui a gente tem o long leg, que se traduzir, né, para o português seria perna longa. A gente tem, então, preço de fechamento e preço de abertura, reforçando no mesmo patamar a máxima e a mínima. E qual que é a característica dele? Que a máxima e a mínima, eles ficam distantes, né? Tem uma amplitude grande em relação ao preço de abertura e fechamento. Aqui a gente tem o Dragonfly, que seria, então, também, se fosse traduzir, libélula. A gente tem, então, o padrão, que é preço de abertura e preço de fechamento, no mesmo nível, e uma mínima bastante distante do preço de fechamento e do preço de abertura. Aqui a gente tem o Gravestone Doji, que seria lápide. O que a gente tem? A gente tem preço de fechamento, preço de abertura, padrão, mesmo nível,
e a gente não tem mínima, a gente só tem a máxima, que também fica bastante distante do preço de abertura e do preço de fechamento. E aqui a gente tem o último doji, o que é raro aparecer, ele não é comum aparecer. Esse doji é o doji for price doji. Como o próprio nome diz, doji 4 preços. Por quê? Porque o preço de abertura e o preço de fechamento é o padrão, ou seja, no mesmo nível. Mas você não tem máxima e não tem mínima. Ou seja, os 4 preços são iguais. O preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima. Então, esses são os dojis, os candles que eu considero mais importantes na análise técnica, né? E aqueles que estão seguindo para que depois, nos gráficos, possa entender como que é o comportamento, onde é que aparecem esses movimentos no gráfico, eu peço que se inscreva no canal. Quando você está vendo no YouTube, tem um logo da PHP embaixo, você clica nele e faz inscrição. Se puder me ajudar, e se puder curtir o vídeo e ativar o sininho, assim que eu publicar um novo vídeo, você será avisado, recebe a mensagem, o aviso do novo vídeo. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver, então, a formação desses candles, aonde ele aparece, e a formação na tendência de alta, na tendência de baixa e na tendência lateral. Ok? Então, muito obrigado e até.